Meus irmãos, a Bíblia deixa muito claro o poder de intercessão que nós temos. O poder que nós temos de rezar e interceder por cada um de nossos irmãos. Por rezar e interceder uns pelos outros. Mas afinal, o que é intercessão? Um exemplo prático é pegarmos uma criança que quer alguma coisa, mas que sabe que o pai não irá deixar. Qual é a ação dessa criança? Ô mãe, pede pro pai, por favor. Ou se a mãe não vai deixar, ô pai, pede pra mãe, por favor. E o pai e a mãe vai um falar com o outro para interceder pelo filho, para agir a favor do filho. Pegando alguns exemplos bíblicos, temos em Lucas 4:38 a cura da sogra de Pedro. Saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com uma febre muito alta e lhe fizeram pedidos em seu favor. Ele se inclinou sobre ela e mandou, com autoridade, que a febre a deixasse. E logo a febre passou. Ela se levantou e começou a servi-los. Quando ele diz, e lhe fizeram pedidos em seu favor, quer dizer que algumas pessoas intercederam a Jesus pela cura da sogra de Pedro. Pegando um outro texto, Marcos, capítulo 7, versículo 26. Esta mulher era pagã, de origem cirofenícia, e pedia que expulsasse o demônio de sua filha. Jesus respondeu, deixa que os filhos se alimentem primeiro, porque não é justo tirar o pão das crianças e dar aos cachorrinhos. Mas ela respondeu assim, é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Jesus então lhe disse, por causa desta resposta, vai para casa, o demônio já saiu da tua filha. Ela foi para casa e encontrou a menina deitada na cama. O demônio de fato já tinha saído. Mas aí você pode me perguntar, quem pode interceder? E a resposta é, todo aquele que acredita em Deus, que ama o irmão, não só pode, como deve interceder a Deus por um irmão necessitado. Ah, mas eu vou rezar só pelas pessoas que eu amo, vou rezar só pela minha família? Não, São Timóteo nos diz isso na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, e diz assim, recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. Gostaria de frisar essa parte, por todos os homens, inclusive também os inimigos. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa. Reze por ela. Ah, mas aquela pessoa só me faz mal. Reze por ela. O próprio Jesus nos afirma, amai os vossos inimigos e rezem por aqueles que vos perseguem. Ver uma pessoa necessitada, doente, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, e não fazermos nada, chega a ser até um pecado. A primeira carta de Samuel, capítulo 12, versículo 23, ele nos diz assim, por meu lado, que eu não peque também contra Javé, deixando de rezar por vós, de vos ensinar o bom e reto caminho. Ou seja, Samuel, que andava em comunhão com Deus o tempo inteiro, nos afirma, se eu deixar de orar por vocês, eu estarei pecando contra o Senhor. E com isso eu queria trazer uma reflexão para você. Quantas pessoas nós vemos durante o dia que estão doentes fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, e nós não oferecemos
nem um Pai Nosso ou nem uma Ave Maria por essa pessoa. Às vezes, a única coisa que essa pessoa precisa para melhorar naquele momento é uma oração. E você nem precisa dizer para aquela pessoa que você rezou por ela. Fale para Deus, fala: Senhor, eu estou vendo aquele meu irmão, estou vendo que ele necessita de uma oração. Por isso, eu rezo este Pai Nosso por ele. Por isso, eu rezo esta Ave Maria por ele. Hoje, nossas orações têm se resumido a isso. Ah, fulano está doente. Poxa, mas se Deus quiser vai melhorar. Ah, ciclano não está indo na igreja. Ah, é porque é jovem, logo ele volta. Ah, Beltrano está com depressão. Ah, isso é frescura, é falta de fé. Nós temos a tendência de sempre jogar a responsabilidade para o outro, de nunca buscarmos um pedacinho de responsabilidade para nós em tentarmos ajudar através de uma oração, através até mesmo de um abraço, mas não vem ao caso porque aqui eu quero falar sobre a questão da intercessão. Nunca nós nos dispomos a oferecer um Pai Nosso, uma Ave Maria que seja, por mais simples que possa parecer, aos olhos de Deus e para um irmão, isso pode fazer total diferença no dia. Nós temos a tendência de sempre jogar a responsabilidade para outro. Seja, Deus, se Deus quiser vai melhorar. Ou a pessoa que não tem fé, ou a pessoa que está fazendo coisa errada e vai voltar para a igreja. Mas isso não é 100% culpa nossa, porque o mundo nos propõe hoje a cada vez mais sermos mais e mais egoístas, a termos o mundo rodando em volta do nosso umbigo e nunca olhar para o lado e ver que tem alguém necessitado, que tem alguém precisando de ajuda. Mas graças a Deus para todas as propostas que o mundo nos faz, aqui na Palavra de Deus nós encontramos respostas que iluminam nossa vida. E na carta aos Gálatas, São Paulo nos diz: carregai os fardos uns dos outros e cumprireis assim a lei de Cristo. Meus irmãos, São Paulo nos afirma e nos coloca diante desta situação. Se tem uma pessoa doente, nós, como bons cristãos, para cumprir a lei de Cristo, precisamos interceder e rezar por aquela pessoa, porque isso vai ajudar a aliviar o fardo dela. Quando vemos alguém sofrendo de depressão, precisamos rezar por aquela pessoa. Não podemos pensar que depressão é uma bobagem, que depressão é frescura, porque depressão é uma doença que mata e que a cada dia vem matando mais e mais pessoas. Precisamos, como cristãos, como os discípulos de Cristo, rezar por essas pessoas, interceder por essas pessoas, para que Deus, com toda a sua misericórdia, possa agir na vida dessas pessoas e, através de nós, salvar mais e mais pessoas. Nossas orações são capazes de salvar vidas. Nossas orações são capazes de transformar vidas. São capazes de tirar almas do mundo e trazê-las para Deus. E isso não sou eu que afirmo. Quem nos afirma é São Tiago. Na sua carta, quando ele escreve: confessai-vos, pois, mutuamente os vossos pecados e orai uns pelos outros, para alcançardes a saúde. É de grande poder a oração assídua do justo. Então, meu irmão, interceda pelo próximo. Esteja atento ao mundo ao seu redor. Não fique o dia inteiro olhando para a tela de um celular, desperdiçando o seu tempo com coisas mundanas. Existem tantas pessoas ao seu redor que precisam de sua ajuda, que precisam de uma oração, nem que seja uma Ave Maria. Talvez isto, somente isto, seja necessário para mudar a vida dessa pessoa, assim como uma Ave Maria pode ter transformado um dia seu.
pode ter mudado um dia que estava ruim para um dia maravilhoso. Quantas vezes você se sentindo triste, chateado, totalmente desanimado naquele dia, de repente as coisas começaram a melhorar e o dia que você começou triste, às vezes até chorando, você termina sorrindo e não teve um motivo aparente. Talvez alguém percebeu que você estava triste e ofereceu uma Ave Maria para Deus, e Deus fez alguém agir na sua vida para transformar o seu dia. As coisas não acontecem por acaso. As coisas acontecem porque são vontade de Deus e porque tem pessoas rezando por outras pessoas. Então não tenha medo, não tenha preguiça de rezar por outra pessoa, de interceder por alguém. Peça a intercessão dos santos, peça a intercessão de Nossa Senhora. Se nós que estamos trilhando o caminho da salvação temos o dever de orar e de interceder pelos outros, imagina o poder de intercessão que tem aqueles que levaram uma vida de santidade, aqueles que passaram uma vida rezando e intercedendo por outros. Peça a intercessão da Virgem Maria. Imagine o tamanho do poder de intercessão da mulher que foi considerada pura o suficiente para dar à luz ao Filho de Deus. Dizer que os santos não podem interceder por nós é dizer que Deus nos fez egoístas, porque São Paulo nos afirma novamente: levai os pesos uns dos outros. E se todos nós estamos rumo à salvação, todos nós precisamos nos ajudar. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós, nos ilumine, nos transforme, que Ele nos faça prestar atenção em cada um que está ao nosso lado, que possamos cada vez mais rezar uns pelos outros, pelos que nós conhecemos, pelos que nós amamos, pelos nossos inimigos e por quem nós não conhecemos. Que nos abençoe e nos guarde e nos proteja o Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até o próximo vídeo.